Padre Eustáquio é um menino que nasceu na região da Brabância, quer dizer, no sul da Holanda, e a Brabância abrange também o norte da Bélgica. E ele então é filho de uma família de camponeses, era um menino muito devoto, ele ia todos os dias à missa, e isso naquela época supunha uma situação muito exigente, porque a missa deveria ser em jejum absoluto, não tinha missa de tarde. Então, antes de ir à aula, ele devia ir à missa. E isso criou até uma dificuldade, porque a mãe dele ficou preocupada do menino sair tão cedo, em jejum, para participar da missa. Recentemente, nós visitamos o convento das irmãs, onde ele ia à missa lá na Holanda, e encontramos a informação de que ele passou então a tomar café com as irmãs, para ele não correr o risco de perder a aula e nem perder a missa. Era uma família grande, né? Ele teve 3 irmãs religiosas e entrou na congregação muito novo, mas antes disso tem um outro detalhe, porque a questão dos estudos, 1895, 1900, não era tão fácil, né? Então, primeiro ele estudou num colégio de freiras das irmãs que tinha lá. Tem até uma foto dele pequenininho, de uns 3, 4 anos de idade, que ele aparece com o priminho dele puxando a orelha dele. Eles deviam ser uns santinhos, né, pelo visto, na foto do colégio, e eles estavam fazendo no jardim de infância. Depois era a escola latina. O que acontece? O sul da Holanda não era muito católico e havia restrições para a Igreja Católica, como proibição de procissões, a questão de seminário também não era tão fácil. Então havia uma escola latina que os meninos iam estudar lá e através da escola latina eles podiam depois ser encaminhados para o seminário. Então com isso, Padre Eustáquio caminhava mais de 1 légua por dia para poder ir à aula. Era um menino muito querido entre os seus irmãos, entre os vizinhos. Esses são os relatos que nós temos dos próprios familiares. Naquela época havia um esforço muito grande, uma dedicação talvez maior do que dos nossos tempos, do desenvolvimento da questão artística. Então, no seminário, na congregação, sempre se valorizou muito a questão do teatro e a questão da música. E nós temos fotos do Padre Eustáquio atuando. Ele participava das peças teatrais quando ele estava no seminário e também do coro das questões musicais. Na função que eu tenho de vice-postulador da causa, que devo então investigar sobre isso, eu estive pessoalmente lá na escola latina, em Hemert, né, e visitei também os seminários onde ele estudou, na Holanda, e temos investigado tudo isso. A irmã dele mais nova, a dona Adriana, ela esteve aqui no Brasil muitas vezes e os sobrinhos continuam vindo frequentemente. E toda a documentação, as cartas, tudo isso está preservado. Então, a partir daí, nós temos muitas informações sobre o Padre Eustáquio e, além disso, as fotos. A grande inspiração missionária de Padre Eustáquio foi o seguimento de Jesus Cristo através do exemplo de São Damião de Molokai. Eles eram praticamente vizinhos e também próximos no tempo. Padre Eustáquio faleceu em 1943, praticamente 100 anos depois do nascimento de São Damião de Molokai. Então eles são mais ou menos da mesma época. São Damião morreu em 1889 e Padre Eustáquio nasceu em 1890. Padre Eustáquio no sul da Holanda, São Damião no norte da Bélgica, os dois brabantes. Damião foi enviado como missionário para as ilhas do Havaí e tornou-se mundialmente conhecido como o apóstolo dos Rancenianos. Ele mesmo ofereceu-se para ir trabalhar com os leprosos na ilha de Molokai, e o grande ideal de Eustáquio e da meninada da juventude missionária
daquela época era ser um outro Damião. Então, Padre Eustáquio foi inspirado por São Damião e nós podemos dizer que o Brasil foi a Molokai do Padre Eustáquio. Padre Eustáquio se tornou um padre muito próximo do povo, muito querido, e acorria a ele uma enorme multidão. Você veja a situação lá no interior de São Paulo, havia dias que chegava na cidade um número maior de peregrinos do que o de habitantes. Então, como que ia poder conter com água, banheiros, alimentação, com o dobro da população? E a cidade não esperava por isso. Era um trem de subúrbio de São Paulo que fazia essa linha de Poá para a capital e ficava tudo completamente congestionado. Então, realmente, por questões até de saúde pública, várias vezes foi necessário que o Padre Eustáquio fosse afastado. Assim aconteceu em Poá, assim aconteceu em Campinas, assim aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Vila Prudente, em São Paulo, e por isso ele foi levado, enviado para lugares como Rio Claro, Patrocínio, onde ele ficou um pouco exilado, um pouco escondido, para que pudesse manter a ordem e pudesse desenvolver também o seu ministério pastoral. O Padre Eustáquio teve durante toda a sua vida uma enorme coerência com os seus votos e com os compromissos que ele tinha. Nós temos voto de obediência e assim ele obedeceu, resignado a toda a situação que havia. No entanto, ele tinha um grande ideal de evangelizar, né? Ele sempre dizia: ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos, esse é o grande ideal que Deus me inspirou. Então, ele obedecia aos superiores, para onde ele era mandado, mas também procurava encontrar formas alternativas para poder cumprir a sua missão. Com isso, ele chegou, na última restrição que ele teve, antes de vir para Belo Horizonte, ele chegou mesmo a oferecer para ser enviado para Portugal ou para o Chile, para algum lugar onde a congregação tivesse uma obra e que ele fosse onde ele fosse desconhecido, para que assim ele pudesse realizar a missão evangelizadora que ele tinha. Não só não se queixava, como mantinha um grande afeto e um grande respeito pelos superiores. No momento final da sua vida, a última palavra foi justamente quando o superior entrou no quarto e ele disse: Padre Gil, graças a Deus, e entregou a vida dele a Deus. Sobre a canonização, todo o processo para nós católicos em relação a qualquer candidato a santo deve ser acompanhado de joelhos, porque quem realiza o milagre e quem manifesta a sua vontade é Deus. Então, da nossa parte, em relação ao Padre Eustáquio, todo o processo histórico, canônico, todo o processo das entrevistas, tudo isso está completamente pronto. Padre Eustáquio já foi declarado como venerável e como beato. E nós então agora aguardamos de Deus um milagre, um sinal de que este será o momento para ele ser canonizado. Nós temos uma série, mas são muitos, diariamente, muitos relatos de graças alcançadas. Algumas dessas graças que aparentam uma questão cientificamente mais impossível de ser compreendida, especialmente do ponto de vista médico, então nós encaminhamos para a apostolação geral, que fica em Roma, isso é analisado e posteriormente poderá vir a ser uma causa do milagre. Não temos ainda nenhum milagre que possa ser afirmado, por isso eu digo, é de joelhos que a gente deve acompanhar, porque Deus pode se manifestar no momento que Ele achar melhor.